Bom, vamos lá então resolver o exercício número 7 da página 13 do M26. A primeira pergunta é esse aí. Qual é o nono termo dessa PG? Bom, para resolver essa parada aí, a gente vai usar o glorioso termo geral, né? Fórmula do termo geral da PG diz que AN é igual a A1 vezes Q elevado a N-1. Elevado a N-1. Esse aí é o termo geral da PG. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N-1. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é o nono termo, ou seja, o A9. No lugar do N, eu vou colocar 9. O A9 vai ser igual ao A1, 45, vezes a razão. Qual é a razão? Como é que a gente calcula a razão de uma PG? A razão eu vou calcular aqui, ó. Razão, um termo qualquer, eu vou pegar o 5, um termo qualquer, dividido pelo antecessor, dividido por 15. Obviamente, eu não posso pegar o primeiro termo para calcular a razão. Por quê? Porque antes do primeiro termo, não tem ninguém, né? No have term, não tem termo antes do primeiro. Então, qualquer termo a partir do segundo dividido pelo anterior. A razão dessa PG é 5 sobre 15. Só que eu posso simplificar essa bagaça. Posso dividir em cima e embaixo por 5. 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. Portanto, a razão dessa PG aqui é 1/3. Tá? Então, aqui no lugar da razão, eu vou colocar 1/3. A razão elevada a n-1. Quanto que é o n? 9. Então, elevada a 9 menos 1. Feito? Ó, agora é só resolver essa parte aqui. E, nesse momento, acabou o nosso conteúdo de segundo ano do ensino médio. Agora, a gente volta lá para o 8º ano, 9º ano, para trabalhar com potências e tal. Olha só, o nono termo vai ser 45 vezes 1/3 elevado a 8. 1/3 elevado a 8. O A9, portanto, será 45 vezes 1 elevado a 8 sobre 3 elevado a 8. O A9 vai ser 45 vezes 1 elevado a 8, 1. 3 elevado a 8, bom, 3 elevado a 8 a gente vai ter que fazer. 3 vezes 3 vezes 3 vezes... Tem uma porrada de 3, né? 8, 3. E aqui entra uma manha para a gente simplificar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que esse 45 aqui, gente, é o quê? 3 vezes 3, que dá 9, vezes 5. Concordam comigo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Posso cortar esse 3 com esse 3, esses 3 com esse 3 aqui. O meu A9, portanto, vai ser o quê? 5 vezes 1, 5. 3 vezes 3, vezes 3 vezes 3, vezes 3 vezes 3. 3 elevado a 6, ou seja, 9 vezes 9 vezes 9, ou ainda 81 vezes 9. 81 vezes 9 costuma ser 729. Então, o nono termo dessa PG é 5 sobre 729. Esse cara aqui é o nono termo da PG. Ou, como queiram, o A9. É isso aí. A letra B, ele quer saber quantos termos tem essa PG aí, ó, que vai do
1 sobre 81 até o 2187. Ele quer saber que posição ocupa esse número aqui. Ó. Qual é a posição que ele ocupa? Se esse cara ocupar a 8ª posição, significa que tem 8 termos. Ele é o último. Se esse cara ocupar a 10ª posição, significa que essa PG vai ter 10 termos. Tá? Então, eu preciso descobrir o N. O N me dá o número de termos, me dá a posição desse cara. Tá? É isso que eu vou buscar aqui. Para isso, eu vou usar o quê? Termo geral. A N é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. A N igual a A1 vezes Q na N menos 1. Beleza, e o AN é quem? 2187. 2187. Tá, o A1 é quem? 1 sobre 81. A razão é quem? Cuida agora. A razão é um termo qualquer dividido pelo anterior. Eu vou pegar aqui, ó, 1 sobre 27. Cuidado agora, gurizada. Dividido por 1 sobre 81. Eu peguei um termo qualquer, peguei, nesse caso, o segundo termo e dividi pelo primeiro termo. Um termo qualquer dividido pelo anterior. Isso me deu o quê? Divisão de fração. Divisão de fração. Repete a primeira, 1 sobre 27, vezes o inverso da segunda, 81 sobre 1. Então, na real, é 81 dividido por 27. 81 dividido por 27, isso aqui costuma ser 3. A razão dessa PG é 3. Então, vai ser 3 aqui, elevado a N menos 1. Tá? É isso aí. Agora, eu tenho que fatorar essa bagaça toda. Todo mundo aí. O que é 2187? 2187, eu posso fatorar esse cara. Quem vocês acham, olhando assim, quem vocês acham que vai ser a base nessa história toda? É o 3, né, cara? Já tem um 3 aqui, o 81 dá para dividir por 3, esse cara dá para dividir por 3. Então, 2187 dividido por 3 dá quanto? Dá 729. Faz a conta aí no cantinho para confirmar isso aí, né? 2187 dividido por 3 dá 729. Se eu dividir de novo 729 por 3, vai dar quanto? Vai dar 243. Dividido por 3 de novo, vai dar quanto? Vai dar 81. Dividido por 3, vai dar quanto? Vai dar 27. Dividido por 3, dá quanto? Dá 9. Dividido por 3, dá 3. Dividido por 3, dá 1. Portanto, 21.087 é 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 elevado a 7. Isso aqui, 1 sobre 81. Olha aqui o 81 fatoradinho. Ó. Daqui para baixo eu tenho fatorado 81. 1, 2, 3, 4. É 3 na quarta. Vezes 3 elevado a n menos 1. Esse 3 na quarta está dividindo, passa para lá multiplicando. 3 na 7 vezes 3 na quarta é igual a 3 na n menos 1. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 7 mais 4, 11. 3 elevado a n menos 1. Bases iguais eu faço o quê? Igualo os expoentes. 11 é igual a n menos 1
Esse menos 1 passa para lá, fica mais 1. Então, meu n, portanto, é 11 mais 1, ou seja, 12. O que significa o n ser 12? Significa que esse cara é o A12, ou seja, A12 igual a 2187. Ou seja, quantos termos possui essa PG? Essa PG possui 12 termos. 12 é a resposta, 12 termos. Bom, na letra C ele quer saber qual a posição desse número aqui, menos 1536, nessa PG, menos 3, menos 6, menos 12 aqui. Mais uma vez, eu vou aplicar o termo geral, a fórmula do termo geral. Olha só, AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem é o AN? O AN é esse cara aqui. No momento em que eu estabeleço esse número aqui, ó, como o número que eu quero descobrir a posição, por mais que essa PG seja infinita, e esses 3 pontinhos aqui, ó, indicam isso, quando eu pergunto que posição está esse cara aqui, significa que eu só vou considerar até esse cara aqui. Ele passa a ser o meu último termo. No item anterior, na letra B, o último termo era o 2187. Aqui, o último termo é esse, menos 1536. E aí eu substituo. Eu vou descobrir, obviamente, o n, né? A posição desse cara. O AN, 1000 menos 1536. Isso é igual ao primeiro termo, menos 3, vezes a razão. Quem é a razão? Bom, a razão é só eu pegar um termo qualquer, menos 6, e dividir pelo anterior, menos 3. Menos dividido por menos, mais 6 dividido por 3, 2. Minha razão, portanto, vale 2. Então, 2 elevado a quanto? N menos 1. Eu não sei quem é o n, né? Vou descobrir. Cuida agora. Acabou o segundo ano do ensino médio, acabou PG, volto no tempo e vou resolver essa equação exponencial. Esse menos 3 está aqui multiplicando, vou jogar esse cara para lá, dividindo. Vou dividir tudo por menos 3. Menos 1536 dividido por menos 3 é igual a 2 elevado a n menos 1. Tá? Menos dividido por menos, mais 1536 dividido por 3, 512, igual a 2 na n menos 1. Fatorando o 512, nós temos 2 elevado a 9. É igual a 2 na menos 1. Bases iguais, iguala os expoentes. Bases iguais, iguala os expoentes. 9 é igual a menos 1. Esse menos 1 passa para lá, mais 1. 9 mais 1 costuma ser 10. Portanto, senhoras e senhores, menos 1536 é o 10º termo dessa gloriosa progressão geométrica. 10º termo. Bom, gente, lendo a questão, a gente tem contato com algumas definições, né? Vaclav Sierpinski dedicou-se por muitos anos ao estudo de espaços abstratos. E muito antes de se falar em fractais, descreveu a figura mostrada ao lado, atualmente conhecida como triângulo de Sierpinski. É essa figura que está aqui na figura 5, né? É a mesma figura que está ali ao lado. É possível construir esse triângulo seguindo repetidas vezes o mesmo procedimento. Retirar o triângulo central de um triângulo equilátero. Considere o triângulo equilátero preto da figura 1. Agora presta atenção, tá aqui, ó. Até aqui ele contou a história, né? Aqui ele começou a questão, ó. Considere o triângulo equilátero preto da figura 1. É esse triângulo aqui. Retire dele um triângulo central, também equilátero. Olha o que ele fez. Foi aqui no meio, ó. Puft, puft, marcou bem no meio de cada lado.
E aí fez esse triângulo aqui, ó. E aí fez o que com isso aqui, senhoras e senhores? Pintou de branco. Quando ele pintou esse triângulo central de branco, o que aconteceu? Ele obteve a figura 2. Quando ele pintou de branco o do meio, ele obteve a figura 2. Com 3 triângulos equiláteros pretos. Ó, 1 aqui em cima, 2 aqui embaixo à esquerda e o 3 aqui embaixo à direita. Ele aplicou o mesmo procedimento para esses triângulos. Ó, foi no meio de cada ladinho. Sempre isso, vai no meio do triângulo, junta tudo e corta o do meio. Ele foi no meio, eu já vou pegar aqui a cor, o branquinho, e ó, tirei esse triângulo do meio, tirei esse triângulo do meio, tirei esse triângulo do meio aqui, ó. Tirei esses 3. O que aconteceu? Figura 3. E aí eu fui repetindo isso. Fui aqui na figura 3, olha a figura 3. Fui aqui no meio, fui aqui no meio, fui aqui no meio, cortei esse triângulo, cortei esse triângulo aqui, cortei esse triângulo aqui. Todos os triângulos pretos que tem, eu vou cortando o do meio. Todos os triângulos pretos. Fiz isso aqui. Quando eu terminar de fazer isso na figura 3, o que acontece? Eu tenho a figura 4. Está aqui. E vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso. Aí ele falou, considerando a área da figura 1 igual a A, e seguindo a sequência acima, qual será a área da figura 10? Nossa, que doideira, né? Considerando a área da figura 1 igual a A, qual será a área da figura 10? Bom, vamos dar uma olhadinha só nas figuras aqui, né? Bem tranquilo. Qual é a área da figura 1? Figura 1, a área é igual a 10. Então, figura 1, a área é igual a 10? Não, a área é igual a A. A área é igual a A. Na figura 2, pensa, o que ele fez? Ele dividiu a figura 1 em quantas partes? Na figura 2. Eu tenho 1, 2, 3, 4 partes, né? A figura 2 é 4 partes. Cada partezinha dessas é 1/4 da área A. Cada partezinha dessas é 1/4 da área A. 1/4, 1/4, 1/4 e aqui no meio também é 1/4. Por quê? Porque eu dividi a figura 1, desculpa, em 4 partes iguais. Eu peguei a figura 1 e dividi em 4 partes iguais. Ou seja, qual é a área da figura 2? Qual é a área sombreada? Qual é a área pretinha da figura 2? São 4 partes e eu peguei 3. Então, na figura 2, 3/4 de A. Ou seja, 3A sobre 4. 3A sobre 4. Na figura 3, qual vai ser a área da figura 3? Qual a área da figura 3? Pensa, quantos pedacinhos eu tenho? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É como se eu pegasse a figura 1 e dividisse em 16 partes iguais. Lembra que para a gente fracionar, assim, escrever em forma de fração, as partes têm que ser iguais, né? Então, aqui eu dividi em 4 partes iguais e aqui eu já dividi em 16 partes iguais. Por que 16? Porque cada triangulinho desses aqui, ó, eu dividi em outros 4. Cada triangulinho desses eu dividi em 4. Cada triangulinho desses eu dividi em 4. Bom, então eu dividi ele em 16 partes iguais. Dessas 16 partes, quantas eu pego? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peguei 9 das 16 partes de A. 9 sobre 16. Se a gente olhar para essa sequência de figuras, qual é a relação que tem com o nosso conteúdo?
multiplicar, olha só. A figura 3, 9 sobre 16, dividido pela figura 2, 3/4, é igual a figura 2, 3/4, dividido pela figura 1, que é 1. Olha só, divisão de fração, né? Repete a primeira, 9 sobre 16, vezes o inverso da segunda, 4/3. Aqui, 16 dividido por 4 fica 4, 9 dividido por 3, 3. Isso é igual a 3/4 dividido por 1, do outro lado da igualdade, 3/4. Nossa, então quer dizer que isso aqui, se eu fizer vezes 3/4, eu chego aqui. Se eu pegar isso aqui e fizer vezes 3/4, eu chego aqui, ó, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Essas áreas formam, portanto, uma PG. E aí, a pergunta é, qual é o 10º termo? Ah, tranquilo, olha só. Vou usar o termo geral da PG. AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. E o que é que ele quer saber? Quer saber o A10. A10 vai ser A1 vezes Q na 10 menos 1, 9. Pronto. O A10 vai ser o A1, primeiro termo, que é A, vezes a razão está aqui, né? 3/4, elevado a 9. 3/4 elevado a 9. E aí, acabou, gente. Vocês não precisam fazer essa conta. Até porque, se vocês forem fazer essa conta, vai longe a brincadeira. 3/4 elevado a 9. Se vocês estão no computador aí, peguem a calculadora e façam essa continha para vocês verem. Mas deixem assim, ó, a gente costuma dizer que isso aqui a gente vai deixar indicada a divisão, a potência ali, né? Deixe indicado e era isso. A resposta é essa. A vezes 3/4 elevado a 9. Beleza? É isso aí. Bom, o exercício 10 da página 14 eu resolvi fazer aqui no caderno para vocês entenderem um pouquinho melhor, para ficar mais fácil de escrever, né? Que tem bastante coisa para escrever. Na verdade, nem é muita coisa para escrever, mas eu achei melhor fazer aqui. Acompanhem aí, olha só. Eu tenho um sistema de duas equações e do jeito que ele está aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 incógnitas. Duas equações e 4 incógnitas. O que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula do termo geral da PG, que a gente tem que saber. A n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Vou usar essa fórmula do termo geral para quê? Para representar essas 4 incógnitas em função de apenas 2 incógnitas. O primeiro termo e a razão. O primeiro termo e a razão. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Como vai ficar isso? O A4. O A4, gente, eu vou escrever como A1 vezes Q ao cubo. Mais o A1. Bom, o A1 é o primeiro termo, ele já está lá, né? Igual a 25. Quem é o A5? O A5 vai ser A1 vezes Q na quarta e o A2 vai ser A1 vezes Q. Tudo isso igual a 50. Pronto, o que eu fiz? Usei a fórmula do termo geral para expressar esses 4 elementos usando apenas a 1 e a razão. Tá? E aqui, gente, acabou o conteúdo de PG. Aqui eu volto agora lá para a 7ª série, 7º ano, para usar produto notável. Eu vou botar aqui, ó, uma coisa em evidência. Eu tenho uma soma e eu quero transformar isso num produto. Olha só, vou botar o A1 em evidência. Vai ficar assim. A1 que multiplica Q ao cubo mais 1.
E aqui, o que é que eu vou botar em evidência? O A1 também. E a razão, né? E aí, A1 vezes Q é a quarta dividido por A1 vezes Q. A resposta é Q ao cubo. A1 vezes Q dividido por A1 vezes Q, 1. Aqui em cima faltou, né? O igual a 25 e aqui embaixo igual a 50. O que eu fiz? Reescrevi esse sistema de um jeito que eu achei mais útil. Por quê? Porque agora eu tenho aqui a primeira equação e aqui a segunda equação. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a segunda equação dividida pela primeira equação. Olha o que vai ficar. A1 vezes Q, que multiplica Q ao cubo, mais 1, dividido pela primeira equação. A1 vezes Q ao cubo mais 1. Isso é igual a 50 dividido por 25. Fiz a divisão. Olha só. Simplifica, 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 simplifica. Portanto, a razão é igual a 2. 50 por 25 deu que a razão é 2. O que é que o problema pedia? O problema pedia o primeiro termo e a razão. Cara, já sei quem é a razão. O que é que eu vou fazer agora? Bom, agora eu posso escolher qualquer equação aqui, ó, para substituir a razão. Vou escolher a primeira, né, que é menorzinha. Vou fazer assim, ó, A1 vezes Q ao cubo mais 1 é igual a 25. A1 vezes 2 ao cubo mais 1 é igual a 25. A1 vezes 2 ao cubo, 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. É igual a 25. Esse 9 está multiplicando, eu posso dividir 25 sobre 9. Então, o meu primeiro termo é 25 nonos e a minha razão é 2. Primeiro termo, 25 nonos e a razão é 2. Bom, agora a gente vai fazer o exercício número 7 da página 15. E aqui a gente aproveita para falar que a geometria, até pelo nome, né, PG, progressão geométrica, alguns problemas da geometria, eles são resolvidos por PG. Assim como na página 13, o exercício 8 teve uma ideia de PG, aqui na página 15, exercício 7, a gente também vai trabalhar uma ideia de PG. Veja essa sequência do conjunto de Cantor, apresentado na página 3. A gente já viu essa sequência lá no começo do capítulo. Ó, na primeira etapa, tem um segmento de comprimento L. Isso aqui mede L. Na etapa 2, obtém-se novos segmentos. Dividindo o segmento anterior, esse aqui que mede L, vai ser dividido em 3 partes iguais, né? Retirando-se o termo central. Então, se media L e eu dividi em 3, cada parte passou a medir quanto? Media L e eu dividi por 3. A primeira ficou L sobre 3, a segunda também ficou L sobre 3 e a terceira L sobre 3. Dividi em 3 partes, L sobre 3, L sobre 3, L sobre 3. E apaguei essa parte do meio. Qual o comprimento dessa segunda parte? L sobre 3 mais L sobre 3. Ou seja, 2L sobre 3. 2L sobre 3. Tá? E a próxima aqui, ó, a terceira etapa. De novo, eu peguei esse L sobre 3 e dividi por 3. Quanto que é L sobre 3 dividido por 3? Olha aqui, ó, esse pedacinho aqui vale L sobre 3, tá? E eu vou dividir por 3. Vai ficar assim, ó. Eu fiz L sobre 3 dividido por 3. Isso aqui, cara, é uma divisão de fração, ó.
L sobre 3 dividido por 3. Repete a de cima, né? Repete a primeira, vezes o inverso da de baixo. Isso vai ficar L vezes 1, L, 3 vezes 3, 9. Então, quanto mede esse pedacinho aqui, ó, que eu estou destacando? L sobre 9. L sobre 9. E quantos pedacinhos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, qual é o comprimento total aqui da terceira etapa? 4 vezes o L sobre 9. Olha se esses elementos aqui, ó, que eu estou circulando à direita. L, 2L sobre 3, 4L sobre 9. Olha só como eles formam uma sequência numérica que a gente está estudando agora. Uma PG, né? Qual é a razão dessa PG? A razão dessa PG é só eu pegar um termo e dividir pelo anterior. A razão vai ser 2 terços. A razão dessa PG é 2 terços. E aí a pergunta é, qual é a soma de todos os comprimentos da 20ª figura? Ó, na primeira figura a soma é L, na segunda figura a soma é 2L sobre 3, na terceira figura 4L sobre 9 e na 20ª figura eu vou usar o AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. O que ele quer saber? 20ª figura, ele quer saber o A20. No A20 vai ser o A1, que é L, vezes a razão, 2 terços, elevado a N menos 1. O N é 20, 20 menos 1 costuma ser 19. Está aqui a resposta. A20 é igual a L vezes 2 terços elevado a 19. Essa é a resposta do exercício. Bom, esse aqui, o exercício 17, não, exercício 13 da página 17, é muito semelhante ao exercício 10 da página 14. Tem a ver com um sistema onde tem um monte de incógnitas e só 2 equações. Qual é a saída? Sempre tentar reescrever essas incógnitas, as 2 equações, né, usando apenas 2 incógnitas. Como? A partir da fórmula do termo geral. A n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Como é que vai ficar isso aqui? O A1. Bom, o A1 não tem frescura, né? Ele é o primeiro termo e deu. O A2 vai ser A1 vezes Q. E A3, o A3 é A1 vezes Q ao quadrado. Isso tudo é 6. Usei a fórmula do termo geral para os 3, né? No caso, o A1 já é o próprio primeiro termo, já está tranquilo ali. Agora o A4 aqui, ó. O A4 vai ser A1 vezes Q ao cubo, mais A5, A1 vezes Q na quarta, mais A6, A1 vezes Q na 5. Tudo isso é igual a menos 48. E olha só, é tão técnico esse tipo de questão, é tão técnica, que a gente já sabe o que fazer, né? Depois de escrever em função ali do A1 e da razão, o que a gente vai fazer? A gente vai botar algo em evidência. No caso aqui, ó, da primeira equação, eu vou botar o primeiro termo, o A1, em evidência. Por quê? Porque tem A1, A1, A1 em todo mundo. E só. É o único fator comum. A1. Aí, vou fazer a divisão. Esse dividido por esse. A1 dividido por A1, 1. A1 vezes Q dividido por A1, Q. A1 vezes Q ao quadrado dividido por A1, Q ao quadrado. Isso é igual a 6. De novo, vou colocar em evidência agora alguém aqui. Quem? O primeiro termo, porque tem A1 nos 3, ó. A1, 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 ele vai para evidência. Lembrando que botar em evidência é um conteúdo que a gente aprende lá na 7ª série, no 7º ano, 8º ano ali,
quando a gente estuda os produtos notáveis. Então, se não lembra, digita aí, ó, dá uma procurada, uma pesquisada no Google, vê alguns sites, ou até no próprio material, se tu ainda tem o material, 7º ano, produtos notáveis, fatoração por agrupamento, colocar em evidência. Aí aqui eu tenho Q ao cubo, Q na quarta e Q na quinta. O que eu vou fazer? Q ao cubo, em evidência. Aí divido. Esse dividido por esse, 1. Esse dividido por esse, dá Q. Esse dividido por esse, Q ao quadrado. É igual a menos 48. Todo esse ahahá que eu fiz aqui, ó, serve para quê? Para que agora, quando eu divido uma equação pela outra, olha o que vai acontecer. Eu vou poder simplificar, né? A1 vezes Q ao cubo. A1 vezes Q ao cubo, vezes tudo isso aqui, 1 mais Q ao quadrado, e isso dividido por isso, A1 vezes 1 mais Q ao quadrado, é igual a menos 48 dividido por 6. Olha só, simplifica, 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 simplifica. O que sobra aqui? Q ao cubo é igual menos dividido com mais, menos dividido por mais, dá menos. 48 dividido por 6, 48 dividido por 6, menos 8. Então, Q vai ser raiz cúbica de menos 8, Q é igual a menos 2. Descobri a razão da PA, desculpa, da PG. Mas ele quer saber o quê? Ele quer saber a PG em si, né? Ele não quer saber só o primeiro termo. Vamos descobrir, então, a razão. Menos 2. Desculpa, agora é o A1. Já achei a razão, vamos lá. Substitui. Geralmente, tu pega a equação que tem os números menores, né? Para facilitar a tua vida. A1 que multiplica 1 mais menos 2 mais menos 2 ao quadrado igual a 6. A1 que multiplica 1 menos 2, aqui dá 4, né? Mais 4 é igual a 6. A1 que multiplica 4 mais 1, 5. 5 menos 2, 3. O A1 vai ser 6 dividido por 3. Esses 3 aqui está multiplicando. Meu A1, portanto, 6 dividido por 3, 2. E aí deu, né? Eu tenho a PG que o primeiro termo é 2 e a razão é menos 2. Então, é 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, 8 positivo. Vezes menos 2, menos 16. Vezes menos 2, 32. E assim por diante. É uma PG oscilante, né? Alternante. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Tá aí. Essa é a resposta do exercício 13 da página 17.